Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Primeira segunda-feira de junho, dia 3 do sexto mês do ano, começando aqui mais um trabalho especial do nosso ABC em Off, agora com o ABC em Off Esporte, resumindo aqui algumas das principais notícias importantes desse início de semana, claro, com o Campeonato Brasileiro de volta, né? Foi o destaque do final de semana. Um dos destaques, falaremos ainda hoje da final da Champions, falaremos ainda sobre os demais campeonatos e outros destaques esportivos. Mas quero começar com vocês falando sobre a rodada do final de semana, rodada de alegrias e tristezas, de algumas surpresas. Campeonato Brasileiro que vai sendo retomado depois dos problemas no Rio Grande do Sul, que permanecem, né? Que interromperam aí o campeonato por 2 rodadas e que deixaram os times do Sul com jogos a menos, né? Inter, Grêmio, por exemplo, o próprio Juventude, com partidas ainda a fazer, né? Fora da 7ª rodada, que foi a disputada no final de semana. Há times com 7 jogos, tem times com 5 jogos ainda no Brasileirão. Mas vamos dar uma passada rápida nos resultados. No sábado, Grêmio 0, Bragantino 2, Vitória da Bahia 0, Atlético Goianiense 2, Fluminense 1, Juventude 1 no Maracanã. Gol do Juventude, uma pichotada do goleiro Fábio, entregou uma bola facinha para o empate. Fluminense se complicando de novo. Cuiabá 0, Internacional 1. O Inter que volta a vencer no Brasileirão. O Corinthians perdeu mais uma, Corinthians 0, Botafogo 1 na Neoquímica Arena. O Corinthians jogou mal de novo e agora está na zona do rebaixamento. Vai muito mal o Corinthians no Brasileirão. Aí os jogos do sábado, né? No domingo, meus amigos, Vasco da Gama 1, Flamengo meia dúzia de virada. O Vasco fez 1-0 a 8 minutos de partida e depois tomou 6 gols, goleada histórica do time do técnico Tite. Melhor apresentação da equipe nesta temporada, segundo os especialistas. Realmente o Flamengo jogou muita bola e num clássico, né? Vencer por 6-1 realmente é de chamar a atenção. Atlético Mineiro 1, Bahia 1, Criciúma 1, Palmeiras 2. O time de Abel Ferreira com dificuldades, mas venceu, fez o segundo gol nos acréscimos. São Paulo 2, Cruzeiro 0. Aqui o São Paulo fez 1-0 com 5 minutos. Depois teve dificuldades, o Cruzeiro teve muita chance para fazer o gol, mas o São Paulo depois voltou aos domínios e fez o segundo gol e conseguiu sair com a vitória. E Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0, jogos da rodada 7 do Campeonato Brasileiro. Antes da classificação, deixa eu já falar das próximas partidas, porque o campeonato teve dois finais de semana de recesso, parou por conta do problema no Sul e vai parar de novo, né? Porque no próximo final de semana é data FIFA, tem jogo da seleção brasileira contra o México. E então o Brasileirão vai voltar mesmo no meio da semana que vem, né? Então no final de semana não tem jogo do Brasileirão. O que vai ocorrer neste meio de semana é que algumas partidas serão realizadas para tentar começar aí o acerto das datas, né? Jogos atrasados. É o caso de Cuiabá e Vitória, que vão jogar na quarta-feira às 8 horas da noite em Cuiabá. Juventude e Atlético Goianiense se enfrentam no sul do país às 19 horas, às 7 da noite também da quarta-feira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela ainda. Criciúma e Cuiabá vão jogar no domingo, né? Domingo é o jogo isolado do Brasileirão, no domingo, dia 9, às 4 horas da tarde. Aí, o retorno do Brasileirão, como eu disse, no meio da semana que vem, com jogos na terça-feira. O Corinthians joga contra o Atlético Goianiense, fora de casa, 7 da noite. Juventude e Vitória jogam também na terça, 7 da noite. Botafogo e Fluminense, clássico carioca, na terça-feira, dia 11, às 8 da noite. Terça também, Bragantino e Atlético Mineiro, jogo marcado para as 9h30 da noite. E aí depois jogos na quinta-feira, no dia 13. Cruzeiro e Cuiabá, Atlético Paranaense e Criciúma, Internacional e São Paulo, Flamengo e Grêmio,
Bahia e Fortaleza e Palmeiras contra o Vasco da Gama. Então esses os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, que, repito, está na rodada de número 7, mas que ainda não tem os jogos finalizados em termos de classificação, para a gente poder ter uma classificação mais atualizada, né? Mais por pontos perdidos do que por pontos ganhos. Mas é interessante notar que o Brasileirão tem o Flamengo na liderança, mas é o mesmo número de pontos do Bahia. O Bahia, que empatou com o Atlético Mineiro fora de casa, vem fazendo uma excelente campanha, 4 vitórias em 7 jogos. O Bahia tem 14 pontos, só não é o líder porque não tem o saldo de gols maior do que o time do rubro-negro carioca, né? O saldo de gols do Flamengo, sobretudo depois da goleada em cima do Vasco, agora é de 7, e o saldo de gols do Bahia é de 3. Então, Flamengo e Bahia, 14 pontos. Botafogo, São Paulo e Atlético Paranaense têm 13 pontos, estão ali na cola, tem ótimas campanhas também. Depois vem o Bragantino em 6º lugar com 12 pontos, e o Palmeiras, com a vitória contra o Criciúma, agora é o 7º colocado com 11 pontos. Então uma diferença pequenininha aí do 7º para o líder, são apenas 3 pontos. E esses 7 primeiros times na classificação têm 7 jogos. Então esses completaram as 7 rodadas sem nenhum jogo atrasado. A coisa começa a ficar diferente a partir do 8º lugar, que é o do Internacional de Porto Alegre, que tem 10 pontos em 5 jogos. Então vamos supor que o Inter ganhe os 2 jogos que tem atrasados, faz 6 pontos e vira líder do Brasileirão. Então, por pontos perdidos, o Inter é líder do Brasileirão. Olha que interessante, né? Tem 10 pontos. O Cruzeiro também tem 10, mas em 6 jogos, então tem um jogo a menos só. O Atlético Mineiro também tem 10 pontos em 6 jogos, o mesmo ocorre com o Fortaleza, que está em 11º com 10 pontos em 6 jogos também. Aí, na 12ª colocação, temos o Grêmio. O Grêmio tem 6 pontos e, assim como o Internacional, tem 2 jogos a menos. O Vasco da Gama tem 6 pontos, mas tem 7 jogos. Então, por pontos perdidos, situação difícil do Vasco. Depois, Juventude, 6 pontos em 5 jogos. Fluminense, 6 pontos em 7 jogos. Olha, os 2 times do Rio de Janeiro com situação complicada. Tanto o Vasco quanto o Fluminense. O Fluminense ainda pior que o Vasco na sequência da classificação, né? Porque o Vasco tem 2 vitórias e o Fluminense tem uma só. Por isso que o Fluminense está em 15º. Aí em 16º, com 5 pontos, vem o Criciúma, que perdeu ontem para o Palmeiras, ok? Só que o Criciúma tem 5 pontos em 4 partidas. 4. Então o Criciúma tem 3 jogos a menos em relação aos outros que estão redondinhos nas 7 rodadas. Muito bem. E aí, meus amigos, vem a zona do rebaixamento, que é aberta pelo Corinthians, que tem 5 pontos em 7 jogos. O Corinthians disputou todos os jogos até agora. Então, por pontos perdidos, o Corinthians está em 17º, mas tem situação, por pontos ganhos está em 17º, por pontos perdidos está pior ainda a situação do Corinthians. Só não é pior que o Cuiabá, que não pontuou. Atrás do Corinthians tem o Atlético Goianiense com 4 pontos em 6 jogos. Portanto, se ganha o jogo que tem atrasado, passa o Corinthians. O Vitória da Bahia, o Corinthians só não é pior que o Vitória também. O Vitória tem só 1 ponto em 6 jogos e o Cuiabá até agora não pontuou em 5 partidas. Então esta é a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada de novo, só para passar. O melhor paulista é o São Paulo. São Paulo está em 4º lugar com 13 pontos ganhos. Depois vem o Palmeiras em 7º com 11 pontos. Ou melhor, o Bragantino em 6º com 12, depois o Palmeiras com 11, e aí vem o Corinthians lá atrás com 5 pontos ganhos na zona do rebaixamento. Então este é o Campeonato Brasileiro, que, repito, já passamos aqui. Se você pegou o vídeo pela metade aí, falei antes dos jogos do final de semana, e deste meio de semana e da semana que vem, já que no próximo final de semana não tem rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos dando sequência ao nosso ABC em Off Sport,
desta segunda-feira, que teve destaques importantes também no cenário internacional, final da Liga dos Campeões, brasileiro brilhando e uma vitória que já virou rotina. O Real Madrid levantando a taça orelhuda mais uma vez. Não é isso, Leandro Amaral? Grande abraço para você. Depois para o Matheus Rocha também, que vai dar sequência ao nosso ABC Off Sport de hoje. Um abraço, gente. Pois não, Anderson Afonso, pois não, Matheus Rocha, você que nos acompanha, internauta, no Facebook e no YouTube do ABC Off, pois é, Anderson, Matheus, parece notícia repetida, né? Aliás, pela 15ª vez, o time merengue do Real Madrid, os espanhóis carimbaram mais uma Champions, né? Senhor Champions, esse time do Real Madrid, pela 15ª vez, Real Madrid levantou o caneco e depois de uma partida com várias situações diferentes, né? Primeiro tempo, o Borussia Dortmund dominou, o time alemão dominou os espanhóis, mas não converteu em gols. E aí no segundo tempo, voltando do intervalo, aí o Real Madrid desbancou 2-0, gol de Carvajal e gol do Vini Júnior. Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0, e com isso o Real Madrid 15ª vez levantando o caneco da Champions. Essa notícia parece repetida, mas o que pode ser inédito é outro título e desta vez 100% brasileiro. Vini Júnior não fez uma brilhante partida, mas foi aí o destaque do Real Madrid e justamente com um companheiro de time, o Bellingham, disputam quem será o bola de ouro deste ano da FIFA, quem será o bola de ouro da edição 2024. E foi um claro recado nesse final de semana, né? Vini Júnior com autoridade, embora não foi uma partida brilhante, espetacular, deu o recado, fez o segundo gol do Real Madrid na etapa final contra o time alemão, mais uma vez mostrou ali liderança, mostrou autoridade e com isso está com um caminho bem pavimentado, é o favorito. Aliás, muita gente nos bastidores já dá o nome dele como o principal, aí a principal aposta para ser bola de ouro da FIFA. Nós vamos ver a confirmação disso em breve, e aí o Vini Júnior pode entrar para a galeria que tem Ronaldo Gaúcho, que tem Ronaldo Fenômeno, Romário, Rivaldo, Kaká e tantos nomes aí nesse seleto grupo de melhores do mundo e que nos últimos tempos foi dominado por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, né? Vamos ver se o Vini Júnior vai fazer parte deste seleto grupo, mas o fato é que foi muito bem dentro de campo, o Real Madrid sagrou-se novamente campeão, é o senhor Champions, né? Quando você acha que o Real Madrid já não representa mais perigo, eis que ele vem devagarinho pelas beiradas como bom mineiro e mais uma vez então sagrou-se campeão 2-0, agora espera o campeão da Libertadores para a final do Mundial. É isso aí, Matheus, é isso aí, Anderson, você que nos acompanha, até a próxima, é com você aí, Matheus. E aí, Lê, e aí, Ander, final de semana foi quente, hein? Champions League, São Paulo no Brasileirão voando, Corinthians jogando, perdendo pro Botafogo, mas que é um time muito bom, Palmeiras ganhando, voltando a vencer, né? Voltou a colar lá no pessoal de cima, foi um bom final de semana de futebol, né? Bom, vocês já me falaram um pouco dos destaques aí que teve, das coisas do Vinícius, que se Deus quiser vai ser o nosso próximo bola de ouro, um pouco sobre a rodada do Brasileirão, que foi uma rodada muito boa, e agora a seleção brasileira, né, galera? Data FIFA vindo aí, sábado que vem, essa semana não tem jogo dos times de futebol daqui do Brasil, só alguns jogos atrasados como o do Internacional, pela Sul-Americana, e o Juventude joga contra o Atlético Goianiense durante a semana pelo Brasileirão. E depois, galera, é Brasilzão, vambora, vamos pra cima, a Copa América vai começar, temos ainda 2 amistosos, sábado contra o México, quarta-feira contra os Estados Unidos, já são adversários que a gente não joga tanto contra, né, então é bom a gente ter uma noção ali, ver o nosso nível pra Copa América, que eu acredito que o grande lance mesmo vai ser a Argentina, não vejo nenhuma outra seleção sul-americana tão bem assim, o Brasil retomando, nem o Brasil tava, né, mas o Brasil deu uma retomada ali de rumo com o Dorival, na minha opinião, tem o Vinícius que pode ser o melhor do mundo aí, voando, que tem que mostrar ainda muito mais a seleção brasileira do que ele mostra no Real Madrid, mas é um time que está se encaixando, é um time que eu acho que pode fazer bonito nessa Copa América, e que eu acho que o grande adversário vai ser a Argentina, pode ser a última Copa América do Scaloni, então também a Argentina num fim de ciclo, eu acho que tem tudo para ser um jogaço, o Brasil vai ter bons testes contra o México, contra os Estados Unidos, que não são seleções que são mortas, são seleções que dão trabalho, por mais que o Brasil seja franco favorito, e tem tudo para depois a gente começar a Copa América com o pé direito. Beleza? Esses aí são os destaques da rodada, são os destaques da semana esportiva, e semana que vem tem mais, galera. Valeu!